Tá, então agora a gente vai ver a conservação do momento linear. Em que situação que vai acontecer essa conservação? Só para a gente retomar. Quando eu tiver as forças externas agindo no meu sistema igual a zero, ou seja, quando o nosso impulso for zero também. Isso pode acontecer em uma das direções, né, x, y, z, aí naquela direção eu vou ter conservação, ou pode acontecer em duas, aí em duas eu vou ter conservação, ou pode acontecer nas três, o que significa que nas três eu vou ter conservação do momento linear. Então, a gente pode fazer separado ou pode fazer tudo junto, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que a gente trabalha, né? Vou tentar colocar as fórmulas e os casos, mas tem uma maneira genérica de trabalhar isso aqui. Basicamente, quando a gente identificar que eu não tenho força externa agindo, que eu não tenho impulso, tudo que acontecer dentro daquele meu sistema ali vai conservar o momento linear. Então, se acontecer um choque, uma colisão, vai haver dentro das partículas uma mudança no momento linear, mas quando eu fizer a soma total do sistema, vai dar sempre a mesma coisa, sempre o mesmo valor. Então, a gente pode escrever como o momento total antes de uma colisão, antes de um choque, sendo igual ao momento linear depois dessa colisão ou depois desse choque, né? E aí, isso pode ser feito nas três direções. Então, vamos só marcar isso aqui, porque esse daqui é o princípio-chave da conservação. Então, a gente pode fazer momento em x antes igual a momento em x depois da colisão. Podemos também fazer momento em y antes igual a momento em y depois. E podemos fazer momento z antes, dá para fazer separado, né? Isso que eu quero deixar aqui bem claro. E pz depois. A gente faz uma por uma e depois junta tudo para fazer o total e bota o i, j, k, cada uma na sua dimensão, né? Então, podemos fazer separado, não tem problema, né? Tudo isso se... Aí tem que cuidar, ó. Isso vai ser verdade se frx for zero. Se fry for zero. E se frz for zero. Se uma delas não for zero, né, for diferente de zero, aí naquela direção ali não vai ter conservação, mas nas outras eu vou ter. Tá, e aí eu preciso só cuidar um detalhezinho, que é o seguinte, o momento se conserva, a energia mecânica e a cinética nem sempre. A energia nem sempre se conserva. E aí eu tenho uma tabela aqui para mostrar para vocês, né? Aquele nem ali ficou bizarro. Vamos arrumar ele. Aí, agora ficou bonitinho. Então, olha só, a gente tem... Eu vou só resgatar a tabela aqui para trazer para vocês. Vamos copiar e colar aqui. Três tipos de choque que a gente classifica, né? De acordo com a energia mecânica. Então, eu tenho um choque que é perfeitamente elástico. Nesse daqui, a energia mecânica e a energia cinética se conservam, então a gente pode, se eu tiver um choque perfeitamente elástico, podemos fazer conservação de energia mecânica e variação de energia cinética igual a zero, tá? Ela se conserva. A energia cinética, ela vai aparecer nesse coeficiente de restituição. Eu já vou abrir ele aqui para a gente falar um pouquinho dele. Mas vejam bem que se a gente estiver nesse primeiro caso aqui de cima, eu posso usar as fórmulas de energia para ajudar no exercício, tá? Somente nesse caso. Porque no caso de perda parcial, por exemplo, parcialmente elástico, que também é conhecido como parcialmente inelástico, né? Tanto faz, ele está no meio do caminho. Ele não é nem perfeitamente elástico, nem perfeitamente inelástico. Então, ele pode ser chamado de elástico, pode ser chamado de inelástico, parcialmente inelástico, enfim, ele está no meio.
Esse cara que está no meio, uma parte da energia se perde. Uma parte dessa energia mecânica, ela vai se perder no atrito, ela vai se perder em energia sonora, enfim, em outros tipos de energia que não é uma energia mecânica. E aí a gente diz que ela não se conserva. Se o exercício falar para vocês qual é a porcentagem de perda, tudo bem, aí vocês podem usar a fórmula da conservação da energia mecânica, né? Mas aí ele tem que dar. Desculpa, vocês podem usar as fórmulas da energia mecânica e cinética, mas aí levando em consideração essa perda, né? Então, por exemplo, reduziu a 1/3. Bom, então vai lá e coloca 1/3 e segue o baile. Na perfeitamente inelástica, nessa daqui de baixo, os meus corpos depois da queda, depois da colisão, seguem grudados, unidos. Então, quando a gente vê aquelas batidas de carro que o carro fica grudado num poste, por exemplo, esse é o tipo de choque que é perfeitamente inelástico, teve uma perda total da energia cinética, né? E aí a gente perde tudo. Ela é transformada em outro tipo de energia. Nesse caso aqui, que ele segue unido, aí a gente só une as massas e bota uma velocidade diferente. Então, deixa eu só, antes de mostrar esses cálculos, colocar o segundo esquema. Tem um esquema aqui para ver o coeficiente de restituição, que ele também ajuda. Esse esqueminha aqui é bem interessante vocês terem, tá? Só colocar ali, ó, é perfeitamente elástico. Conserva, eu posso usar energia mecânica e energia cinética. Parcialmente, o que tá no meio do caminho, tá? Aí tem que cuidar, porque o Halliday usa um termo diferente, mas é a mesma coisa. O que tá no meio do caminho, a energia não se conserva, uma parte se perde. Mas o momento sempre, tá? Para esses 3 choques aqui, serve isso que eu coloquei aqui no início. O momento de antes é igual ao momento de depois. E no perfeitamente inelástico, o que muda é que eles seguem juntos depois da colisão, né? Perdeu toda a energia mecânica e ele vai virar um corpo só. Então eu tenho que somar as massas. E aí aqui, ó, esquema de colisão, né? O que é esse coeficiente de restituição? Ele é uma razão entre as velocidades de afastamento e de aproximação deles, né? Qual que é a velocidade que eu tenho relativa entre eles antes do choque e qual que é a velocidade que eu tenho relativa entre os dois depois do choque. E aí, deixa eu só colocar a fórmula aqui para vocês. A gente não vai precisar calcular, mas só para vocês saberem como que vem. Então, é uma velocidade, só que ela é relativa, tá, gente? Não é absoluta. Não é um corpo estava 80 e o outro estava 60. Não. É uma em relação ao outro, né? Uma bolinha em relação a outra bolinha. Qual que é a velocidade relativa entre elas? Antes da colisão, dividida pela velocidade também relativa depois da colisão. E aí veja se faz sentido, né? Se eu tenho conservação de energia mecânica e de energia cinética, a velocidade relativa entre eles não muda. Pode mudar a velocidade absoluta, a velocidade da primeira bolinha, a velocidade da segunda bolinha. Isso pode mudar. Mas a velocidade relativa entre eles não vai mudar. E aí essa divisão vai ser 1. Por isso o coeficiente de restituição igual a 1. Se tiver alguma perda, a velocidade relativa depois vai ser diferente da velocidade relativa que eu tinha antes. E aí eu vou ter um valor entre 0 e 1. E se ele perder totalmente, né? Se eu perder totalmente a energia aqui, se eu perder totalmente a velocidade, eu vou tender para o 0, né? É isso que tem que cuidar, tá? Então eu tiro essas informações dali. E aí, aqui tem um esqueminha, ó. O que acontece quando eu tenho as colisões? Coeficiente de restituição é igual a 1 colisão elástica ou perfeitamente elástica. Colisão entre 0 e 1, aqui o 0 está com igualdade, né? Se ficar entre esses dois valores, vai ser uma colisão parcial. Se ficar igual a 0, vai ser perfeitamente inelástica. E aí, de novo, só para enfatizar,
seguem grudados. Aí, bem rapidinho, só para a gente colocar tudo no mesmo vídeo, como que a gente faz essas contas, né? Como que a gente faz? Bom, no exercício, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão identificar é se as forças externas é zero e se o impulso é zero. Se sim, nós vamos fazer por conservação. Aí vocês vão identificar o tipo de colisão. Elástico, inelástico, enfim, tipo de colisão. Quando identificar isso, aí fica fácil de ver se, por exemplo, na segunda eles vão seguir grudados, se eu vou poder usar a energia cinética como apoio ou não. E aí a terceira parte é fazer a conta, né? P antes igual a P depois. E aí, gente, abre naquela fórmula que eu mostrei para vocês no outro vídeo, né? M1 V1 mais M2 V2, assim por diante, até somar todos os momentos, todas as partículas. Aqui eu vou botar um N, porque, enfim, independente de quantas partículas eu tenho que fazer isso. Igual a M1 e a velocidade nova dela, mais M2 e a velocidade nova dela, mais assim por diante, até eu chegar na última partícula e a velocidade nova dela, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Ah, só tem duas partículas, fica só com M1V1 e M2V2. Eu tenho duas partículas, mas a primeira no início estava em repouso. Pega esse segundo termo aqui igual a zero. Eu tenho duas partículas, mas depois da colisão a primeira ficou parada. Bota zero ali onde ela tá. Vai adaptando essa fórmula, tá? Não tem por que ficar decorando para a mesma situação, desculpa, para o mesmo exercício, várias fórmulas diferentes. A fórmula é a mesma, o que a gente faz é adaptar. O que acontece se eles seguem grudados? Se eles estão grudados, as velocidades são iguais. Então, por exemplo, se todas essas partículas aqui, depois que bateu, ficou todo mundo grudadinho, ficou tudo unidos, venceremos. Então, essa velocidade V1, V2, Vn, elas são iguais. E aí eu posso deixar ela em evidência e somar as massas, né? E é isso que a gente faz. Mas percebam que, independente do que está acontecendo nesse choque, se o momento se conserva, eu vou trabalhar com o momento de cada uma das partículas do sistema antes da queda, igual ao momento novo de cada uma dessas partículas. E o resto a gente vai adaptando. Exercício por exercício, vocês adaptem. Se alguém é zero, bota zero. Se alguém se grudou, junta aqueles dois ali na massa num termo só. E segue o baile, tá? A fórmula é a mesma. Tem que cuidar que, se a minha força é zero, a velocidade do centro de massa não muda. Então, eu posso calcular, se eu calcular qual que é o momento, né? Por exemplo, qual que é a velocidade do centro de massa do meu bloquinho? Eu posso pegar qualquer um desses termos, ou o lado esquerdo ou o lado direito, porque eu só preciso saber o valor do momento. E aí, a gente pode abrir ele como sendo a massa total do sistema vezes VCM. A gente já viu essa fórmula aqui. Aí, o que a gente pode fazer é isolar o VCM, né? Isola ele, e aí a gente vai ter que P dividido por M. Aí, eu posso abrir esse serzinho aqui. Por exemplo, se tiver duas partículas, né? Como é que a gente pode fazer? Momento da partícula 1 mais momento da partícula 2 dividido por massa da partícula 1 mais massa da partícula 2. Prof, se tiver 3, aí bota o terceiro membro ali. Se tiver 4, P1, P2, P3, P4, M1, M2, M3, M4. Vai adicionando, mas é sempre a mesma ideia, tá? A gente pode manipular essas fórmulas e ir trabalhando com cada uma delas, mas não tem mistério. Identifica esse primeiro aqui, que é o mais importante. Se a gente tem conservação, trabalha com a igualdade e a partir da igualdade vai desenvolvendo o exercício. O que pode ajudar bastante é que num choque perfeitamente elástico, eu posso recorrer à conservação de energia também. Vai funcionar. Nesse primeiro choque, eu tenho mais uma coisa para me ajudar a calcular.